Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a impressão 3D e suas aplicações. Bem, a história da impressão 3D remonta aos anos de 1980, surgindo como uma inovação destinada principalmente ao desenvolvimento de protótipos para a indústria. A primeira tecnologia lançada foi a estereolitografia, utilizando de tecnologia a laser para solidificar camadas de resinas, criando objetos tridimensionais. No entanto, com o passar dos anos, a criação de novas tecnologias permitiu o uso de uma variedade de materiais, como plásticos, metais e até biomateriais. Isso expandiu o potencial da impressão 3D, abrindo portas para áreas como de saúde, construção civil e até mesmo a moda. O impacto dessa tecnologia na indústria e na sociedade é enorme. Ela não apenas reduz custos e aumenta sua eficiência, mas também permite criar produtos personalizados e mais complexos. Por exemplo, hoje podemos imprimir próteses médicas customizadas ou peças de automóveis de forma rápida e econômica. Além disso, o processo aditivo da impressão 3D utiliza apenas o material necessário, o que ajuda a reduzir o desperdício e torna a produção mais sustentável. Nessa apresentação, vamos explorar como a impressão 3D está sendo utilizada para criar soluções inovadoras em diversas áreas. Também abordaremos os desafios e limitações enfrentados, especialmente em relação ao custo de alguns materiais e à complexidade dos equipamentos. Veremos, ao final, quais são as perspectivas futuras para que essa tecnologia, com certeza, ainda venha a transformar mais a indústria da manufatura mundial. A história da impressão 3D começa em 1981 no Instituto de Pesquisa Industrial em Nagoya, no Japão, sendo abordado primeiramente pelo Dr. Hideo Kodama. Com uma técnica de prototipagem rápida, a tecnologia foi implementada com métodos de manufatura aditivo, ou seja, camada por camada. Para a produção de modelos plásticos, usava luz ultravioleta para curar resinas fotossensíveis, porém não foi finalizada a tempo e Kodama perdeu apoio em seu desenvolvimento. Em 2000, desculpa. Em 1984, na França, um grupo de cientistas tentou desenvolver um dispositivo que combinasse formas geométricas complexas com tecnologias de laser e materiais fotossensíveis para trazer o digital para o real. No entanto, o Centro Nacional Francês de Pesquisa Científica não aprovou seu desenvolvimento, alegando que o dispositivo não teria muitas áreas de aplicação. Assim, o grupo foi forçado a abandonar o projeto por falta de recursos. Em 1986, Charles Hull retoma o projeto e patenteia a invenção da estereolitografia, SLA. Esse processo inovador utilizava lasers para solidificar resina líquida camada por camada, criando objetos tridimensionais, como dito anteriormente. Em 1986, Charles Hull fundou a 3D System, localizada em Valência, na Califórnia, mas só no ano de 1988 foi lançada a primeira impressora 3D comercial, a SLA-1, marca inicial para essa indústria. No mesmo ano, surgiu uma outra tecnologia chamada de Selective Laser Sintering, SLS, criada por Carl Descartes. Intitulada como Betsy, ela conseguia criar somente blocos de plástico simples. Seu propósito era somente testar a tecnologia, portanto, os detalhes e a qualidade de impressão eram irrelevantes. Posteriormente, a máquina foi comprada pela 3D Systems. Pouco tempo depois, no ano de 1989, Scott Crump desenvolveu em sua garagem a primeira impressora 3D baseada na tecnologia de Fused Deposition Modeling, a FDM, que veio a ser comercializada por sua empresa em Minnesota, a Stratasys Inc., com o intuito de tornar a tecnologia acessível para hobbies. Já no começo da década de 1990, na Europa, foi fundada a EOS GmbH, que criou o primeiro sistema de EOS e-Stereos para prototipagem industrial e produção de impressoras 3D. Eles foram pioneiros na tecnologia de Direct Metal Laser Sintering, sendo reconhecido nos dias de hoje mundialmente pela qualidade de suas impressoras 3D SLS para metais e plásticos. Em 1993, presenciou-se a fundação da Sanders Prototype Inc. por Royden C. Sanders, futuramente mudando seu nome para SolidScape. Eles foram os pioneiros na tecnologia de impressão em alta qualidade, em alta resolução de objetos tridimensionais em cera desenhados em softwares de CAD, Computer Aided Design. Essa impressora desktop era chamada Model Maker. No ano de 1994, um grupo de universitários do MIT fundou a Z Corporation, que utilizou uma tecnologia chamada Z-Printing, a qual relaciona os eixos onde o bico extrusor se movimenta sobre um leito de pó e deposita seletivamente um líquido que liga as partículas de pó no formato específico da camada a ser impressa. Em seguida, uma nova camada é depositada e o processo se repete até sua conclusão. Essa tecnologia é chamada de Multijet Printing, sendo patenteada pela corporação, que em seguida obteve licença exclusiva pela MIT em 1995. O marco do fim desta década se relaciona à área da medicina, onde em 1999 foi desenvolvido o primeiro órgão funcional impresso e implantado em ser humano.
Em uma parceria de 400 cientistas, a Wake Forest Institute for Regenerative Medicine imprimiu blocos biocompatíveis que foram submetidos a um banho com as células do próprio paciente e posteriormente implantados nele, tendo chances quase nulas de rejeição. Desta maneira, a partir deste acontecimento, as bioimpressoras ganharam força em estudos e desenvolvimento. A década de 2000 se tornou marcante, pois nesse mesmo ano foram desenvolvidos os primeiros protótipos de rins impressos, que só viriam a ser implantados 13 anos após a sua invenção. Já em 2004 foi dado início ao projeto RepRap, cujo intuito era de uma impressora 3D se replicar, ou seja, imprimir uma impressora 3D a partir de outra impressora 3D. Sendo assim, este movimento impulsionou a procura e a fama das impressoras FDM desktop no mercado popular. Em 2005, a Z Corporation lançou a primeira impressora de alta definição que imprimia em multicores, a Spectrum Z510. Em 2008, a medicina se viu na mídia novamente, devido à conquista da primeira prótese de perna impressa em 3D. A partir de 2009, houve uma queda da patente das impressoras FDM para domínio público, abrindo portas para uma onda de inovações e na queda dos preços das impressoras desta categoria. Neste mesmo ano foi criada a Sculpteo, uma das pioneiras no serviço online de impressão 3D, o que ampliou ainda mais o acesso a esta tecnologia. Logo no início do ano de 2010, a Core Ecologic, em parceria com a Stratasys Inc., projetou o primeiro automóvel funcional impresso em 3D, um híbrido de 3 rodas movido a energia e a gás. Seu corpo é totalmente impresso com capacidade de comportar até 2 pessoas. No ano seguinte, em 2011, um grupo de estudantes da Universidade de Cornell começa a desenvolver testes de impressões 3D para o setor alimentício. Deve-se destacar que neste mesmo ano a Z Corporation foi adquirida pela 3D Systems e a SolidScape comprada pela Stratasys Inc., afunilando a competitividade no ramo da fabricação de impressoras 3D. Em 2012, a primeira mandíbula impressa biocompatível é implantada em paciente de 83 anos, na Biomedical Research Institute da Universidade de Hasselt, na Bélgica. A mandíbula foi impressa em titânio em uma impressora Laser Metal Fusion e posteriormente jateada com uma camada de biocerâmica. Já no ano de 2016, a equipe da Advanced Materials and Bioengineering Research Centre, a AMBER, da Faculdade de Trinity, em Dublin, revolucionou a área médica com o desenvolvimento de uma pesquisa de impressão de cartilagem e osso usando biotintas. A descoberta reduziu a necessidade de doadores e possibilitou a criação de enxertos mais complexos e personalizados. Por fim, em 2018, a sociedade se deparou com a primeira casa impressa em 3D, criada pela empresa VASP, em colaboração com a Rice House. Chamada de Gaia, esta casa ecológica possui 12 metros de altura e foi construída com materiais naturais, como restos de produção de arroz, em uma impressora chamada Crane VASP. Da mesma forma que a impressão impactou os setores citados anteriormente, neste momento, a construção civil também teve o seu marco. Bem, digno de curiosidade, nos dias atuais não é comum a utilização do primeiro modelo de impressão construído. Isso se aplica mediante a existência de uma variedade de categorias de impressoras 3D no mercado que atendem às mais variadas demandas. Os tipos de impressoras variam principalmente pelo modo de solidificação da matéria-prima e o estado do material. Apesar de existirem diversos modelos, todos seguem o mesmo princípio, adição sucessiva de material em camadas. Dito isso, o funcionamento da impressão 3D pode ser dividido em 4 etapas principais. Começando com a preparação de um modelo digital, criado em softwares de modelagem 3D como Blender ou SolidWorks, por exemplo. Depois de pronto, o arquivo é exportado em formato como STL, OBJ ou 3MF, que são formatos compatíveis com as impressoras 3D. Em seguida, este arquivo é importado para um software fatiador, onde se divide o objeto em várias camadas horizontais. Esta é uma das etapas mais importantes da manufatura aditiva, pois a impressora 3D trabalha criando uma camada por vez. Então, configurar parâmetros como a altura das camadas e a temperatura do material influencia diretamente na qualidade e na velocidade da impressão. No processo de impressão, a terceira fase no caso, o material escolhido juntamente à tecnologia condizente, como demonstrado anteriormente, é depositado camada por camada até formar o objeto final. E, por fim, o objeto impresso passa por um processo de acabamento ou pós-processamento, onde podem ser feitos ajustes finais, como remoção de suportes, lixamento ou pintura do material. Este controle de qualidade é essencial para garantir que a peça esteja dentro dos padrões necessários, especialmente quando usada para fins técnicos ou de alto padrão funcional.
A impressão 3D se tornou uma tecnologia versátil e acessível, possibilitando seu uso em diversos setores e impactando áreas essenciais da nossa sociedade. Na medicina, por exemplo, ela é usada para produzir próteses personalizadas, além de criar implantes e modelos cirúrgicos para procedimentos complexos. A bioimpressão, que envolve a criação de tecidos biocompatíveis, é um avanço que ainda está em desenvolvimento e ainda demonstra potencial. Na indústria automotiva e aeroespacial, ela permite a criação de peças e protótipos de forma rápida e econômica. Com a possibilidade de fabricar componentes personalizados e peças de reposição sob demanda, as empresas conseguem otimizar o design e reduzir o preço das peças, o peso das peças, o que é especialmente importante para a eficiência no setor aeroespacial. Outro setor beneficiado é o da construção civil, onde já está sendo usada para criar casas inteiras em poucos dias. Essa inovação pode ajudar a resolver problemas habitacionais, oferecendo alternativas rápidas e sustentáveis para a construção de moradias. Na área da educação e pesquisa, é uma ferramenta essencial que facilita o aprendizado prático em diversas disciplinas. Os alunos conseguem materializar projetos e conceitos de forma acessível e interativa. Por fim, no setor artístico, a tecnologia permite uma liberdade criativa sem precedentes, viabilizando peças únicas e inovadoras. Isso inclui desde joias e acessórios personalizados até esculturas complexas e objetos decorativos. Dentre os diversos benefícios, podemos destacar a personalização. Com essa tecnologia, conseguimos criar peças e produtos totalmente feitos sob medida. Por ser uma tecnologia de fácil entendimento, designers e engenheiros podem atuar em conjunto para criar, testar e ajustar protótipos com rapidez. Sua utilização também reduz custos e minimiza o desperdício, quando comparado à fabricação tradicional, que muitas vezes exige moldes caros e gera resíduos materiais, e a tecnologia ela usa apenas o necessário para construir cada camada, economizando recursos. Outro grande benefício é a velocidade da produção. A capacidade de produzir com rapidez significa que novos produtos podem ser desenvolvidos e testados muito mais rápido, o que é uma vantagem enorme em um mercado extremamente competitivo. Empresas que precisam de peças específicas também podem produzi-las sob demanda, eliminando a necessidade de manter grandes estoques. Para pequenos negócios e startups, a impressão 3D oferece facilidade de implementação a um custo acessível. Isso permite que pequenos empreendedores tenham controle sobre o desenvolvimento de produtos e não precisam depender de fornecedores, o que possibilita um trabalho autônomo mais eficaz. Além disso, também contribui para a sustentabilidade e promove a inovação com o uso de materiais biodegradáveis e desenvolvimento de novas soluções em diversos setores. A capacidade de explorar formas complexas e materiais inovadores significa que estamos apenas no começo do que essa tecnologia pode vir capaz de alcançar. Um dos primeiros obstáculos está no custo dos equipamentos de alta qualidade, assim como a utilização de materiais específicos, como certos metais e polímeros. Também tem um custo elevado. Isso pode ser uma barreira para pequenas empresas. Outro desafio é a velocidade de impressão direcionados para produtos grandes, complexos ou produzidos em larga escala. Além disso, existem limitações nos materiais e também no que diz respeito às propriedades mecânicas das peças impressas. Em algumas aplicações, como na construção civil ou na medicina, é fundamental que as peças tenham resistência e durabilidade adequadas, o que nem sempre é garantido com os materiais disponíveis. Há também desafios técnicos, como conhecimento especializado por ser uma tecnologia complexa, além de frequente manutenção. A calibragem e o ajuste constante são necessários para garantir que as impressões sejam precisas, o que pode aumentar os custos operacionais e a necessidade de uma equipe qualificada. Apesar da impressão 3D ter o potencial de ser uma tecnologia sustentável, ela depende de materiais que nem sempre são recicláveis. Além disso, algumas máquinas consomem uma grande quantidade de energia. Equilibrar esses aspectos com desenvolvimento sustentável é um desafio que a indústria ainda precisa superar. Por fim, gente, podemos concluir que a impressão 3D representa uma verdadeira revolução no desenvolvimento e fabricação de produtos. Ela trouxe a capacidade de criar peças personalizadas, realizar prototipagens de forma rápida e com custo mais acessível em relação a alguns métodos tradicionais. Esse avanço tem impactado positivamente setores como medicina, arquitetura, moda e entre outros. A tendência é que no futuro se torne ainda mais integrada a processos industriais e domésticos, com desenvolvimento de materiais sustentáveis e novos modelos de impressoras. Ela oferece potencial não só para a inovação, mas também para práticas mais ecológicas. Em resumo, a impressão 3D não é apenas uma ferramenta de produção, mas um caminho para a inovação e sustentabilidade. Embora existam desafios a serem superados, o futuro promete novas possibilidades e oportunidades a essa tecnologia. Pessoal, muito obrigado para quem assistiu até aqui e até a próxima!